Olá, hoje nós vamos para a nossa 16ª aula, da qual eu vou falar sobre o presente simples, tá? É um dos tempos verbais muito erradamente usado pelas pessoas, principalmente os brasileiros e latino-americanos, de modo geral, onde a língua portuguesa ou espanhola é o falada. Então, elas cometem alguns erros que, logicamente, não é falta, é apenas a maneira como nós brasileiros falamos, mas no inglês ela vai sair erradamente. Bom, tudo bem. Então, vejamos a situação seguinte. Presentes simples representam 4 fatores importantes. Primeiro, um fato, um hábito, uma rotina ou simplesmente uma verdade. Então você tem um fato, uma verdade, um hábito, uma rotina. Esse tempo verbal vem sempre utilizando advérbio de frequências, porque ele gera a repetitividade da situação. Porque o presente simples, ela representa fatos que são repetitivos. Ela não é usado nem para o passado e nem para o futuro, ele é usado para o presente, portanto, usado repetidas vezes, como eu vou mostrar na próxima tela. Então, o que acontece? Vocês têm advérbio de frequência como sempre, nunca, né? Ocasionalmente, às vezes, raramente e etc. Então nós temos always, never, sometimes e etc. Que depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Isso aí é uma outra aula posterior. E também vocês vão utilizar os auxiliares do e das, né? O do para primeira, para I, you, we e o they, e o das para he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Daqui a pouco eu mostro. Bom, vejamos como funciona esse problema de fato, verdade, rotina, hábito, na frase que eu vou mostrar agora para vocês. Então, observe o seguinte. Exemplo diz o seguinte: eu bebo Coca-Cola. Bom, eu bebo Coca-Cola. Isso é uma verdade. Perfeito? Isso é um fato. Perfeito? Eu bebo Coca-Cola. I drink Coke. Simplesmente como falar em português. Eu, drink, bebo Coke, Coca-Cola. E fato, verdade, ou simplesmente uma declaração. Agora, eu bebo Coca-Cola de uma maneira errada é justamente essa quando eu quero dizer que as pessoas dizem I'm drinking Coca-Cola. I'm drinking Coca-Cola não funciona, porque eu bebo Coca-Cola, não dá. Esse I'm daqui, ele é errado falar. Então, o certo é dizer I drink e não I'm drink. Bom, isso é a maneira certa. Quando eu quis dizer hábito ou rotina, eu sempre bebo Coca-Cola. Então, I always drink Coke, o que significa um hábito. I always drink Coke. Advérbio sempre antes do verbo principal, com exceção do verbo to be. Depois eu vou mostrar. Eu bebo Coca-Cola 2 vezes por dia. Bom, eu bebo Coca-Cola 2 vezes por dia, ainda assim é um hábito, é uma rotina, ok? Então, I drink Coke twice a day. É uma rotina, é um hábito, ok? Então, I drink Coke twice a day. 2 vezes por dia. Depois vem as interrogativas, da qual eu falei dos auxiliares do e das. Então, você bebe Coca-Cola? Do you drink Coke? O correto é sempre utilizar o auxiliar para mostrar que a pergunta está sendo feita naquele tempo verbal, ou seja, no tempo presente do indicativo, ou seja, presente simples, para mostrar que esse tempo está sendo usado. Se você não utilizar o auxiliar, eu não sei que tempo você está usando e muito menos eu não vou entender do que você está falando. Por quê? Porque se você disser you drink Coke, eu não sei dizer se é do you drink Coke,
Did you drink Coke? Will you drink Coke? Would you drink Coke? Should you drink Coke? Can you drink Coke? Pode ser qualquer coisa, menos se você bebe Coca-Cola. Entendeu? Por isso que o auxiliar ele é muito importante. Tá? Do you drink Coke? No caso da terceira pessoa do singular, nós vamos utilizar o ela. Então, does she drink Coke? Does she drink Coke? Does she drink Coke? Ela bebe Coca-Cola? Eu tenho que usar o does por uma regrinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu não bebo Coca-Cola. Isso já é negativo. Também tem que usar os auxiliares. I don't drink Coke. Negativa com auxiliar don't. E ela não bebe Coca-Cola. She doesn't drink Coke. Auxiliar na negativa com doesn't. A regra se aplica para todos os verbos, menos para os verbos modais e para o verbo to be. Verbos modais eu vou explicar mais adiante, tá? Mas o verbo to be, que vocês já conhecem, ele inverte. Ele não precisa de auxiliar. Então, se você disser, are you okay? Você não pode dizer, do you are okay? Tá? Você tem que simplesmente inverter o verbo to be. Mas quando você usa um outro verbo, que não seja o verbo to be, nem um verbos anômalos, que depois eu vou mostrar a lista, você tem que usar o auxiliar para todos os tempos verbais. E cada tempo verbal tem um auxiliar diferente. Agora, veja bem aqui essa situação. Quando algo acontece repetidas vezes, é um presente simples. É algo que se repete. Ou seja, I wake up at 7 o'clock, then I take a shower and have breakfast. Então, I wake up at 7 o'clock, then I take shower and have breakfast. Então, eu acordo às 7 horas, então eu tomo banho e tomo café da manhã. Have breakfast. Isso representa... by the way, and I go to school by bus. E eu vou para a escola de ônibus. Esse eu vou para a escola de ônibus não representa que você está indo para a escola. Representa que diariamente, todos os dias, repetidas vezes, de segunda a sexta normalmente, você pega o ônibus para a escola. Então você diz, eu vou, I go to school. O que acontece é que muitas vezes as pessoas utilizam o eu vou, dando a ideia de futuro, usando o presente simples, o que é errado. Tá? I go tomorrow. Não posso. I go tomorrow. Eu vou amanhã? Não tem. I go every day. Eu vou todos os dias. Tudo bem. Agora, I'm going tomorrow ou I will go tomorrow é futuro. Aí você tem que usar as desinências que depois eu vou mostrar para vocês nos tempos de futuro que eu vou explicar. Ok? Algo que é verdadeiro em geral. Por exemplo, I work in São Francisco. Ok? Ou I work here in London. I like chocolate, which is true. E I go to high school and I usually study at night. Então, eu trabalho em São Francisco, eu gosto de chocolate, eu vou para a escola, pelo ginásio, e eu geralmente, ou usualmente, eu geralmente estudo à noite. Então, você está dizendo o quê? Um fato verdadeiro. Então, você está declarando uma coisa. Você não está dando tempo de ação. Você está simplesmente declarando alguma coisa. Quando dizemos a frequência dos atos, nós temos, obviamente, tem que colocar os advérbios de frequências. Ou seja, I play soccer twice a week. I go to the gym every day. And Julie doesn't drink coffee very often. Ou seja, eu jogo futebol 2 vezes por semana, eu vou para o ginásio todos os dias e, obviamente, a Julie não bebe café muito frequentemente. So, very often, muito frequentemente. So, she doesn't, porque ela, she, Julie, doesn't drink coffee very often. Veja esse texto, por exemplo. Esse texto diz o seguinte: Hello, Steve.
How are you doing? I'm fine, thanks. What are you doing here? Do you work nearby? No, I work downtown, but I come here twice a week to visit my aunt. Oh, that's nice. Would you like a ride? That would be great. I don't drive, so I normally take the bus. Então, veja, há situações, por exemplo, que ele está usando uma ação que vai acontecer momentaneamente, que é o presente contínuo, e aí, obviamente, as outras que ele simplesmente declara. Por exemplo, oi Steve, how are you doing? Que é uma expressão que a gente usa muito. E aí, como é que você está indo? Né? O que você está fazendo? What are you doing? Como é que você está indo? Ah, estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. O que você está fazendo aqui? What are you doing here? Okay? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Ah, do you work nearby? Você trabalha por aqui por perto? Do you work nearby? Você trabalha pela redondeza? Você trabalha por aqui por perto? No, I work downtown, but I come here twice a week to visit my aunt. Não, eu trabalho no centro da cidade, mas eu venho aqui 2 vezes por semana para visitar a minha tia. That's nice. Ah, isso é legal. Would you like a ride? Você quer uma carona? Would you like a ride? Você quer uma carona? Oh, that would be great. Ah, isso seria legal, isso seria grande, tá? Isso seria genial. That would be. Esse would aqui é desinência de condicional, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, seria. Now, that would be great. Ah, seria genial. I don't drive, eu não dirijo. Portanto, so, I normally take the bus. Eu normalmente pego um ônibus. Entenderam? Então, essas são ações que foram ditas repetidas vezes de um ato verdadeiro ou quando dizemos a frequência de um ato que a gente faz. Muito bem, nós temos aqui, por exemplo, a terceira pessoa do singular. Bom, a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, né, que é o he, she, it, ela vem especificando com algumas regras básicas. A regra básica do verbo é a mesma do plural do substantivo. Só que plural do substantivo, ela tem uma coisinha a mais ainda, mas ela é usada para dar o plural. Verbo não tem plural. E a terceira pessoa do singular não significa que seja plural. É uma regra utilizada na terceira pessoa, ou seja, para singular. Então, todas as palavras que terminam em SS, SH, CH, X, O, geralmente um W, ok? W e Z, elas vão acrescentar ES no final da palavra. Como, por exemplo, he washes the dishes. Então, ele lava, do verbo lavar, o wash, ele lava os pratos, a louça. He washes the dishes. Então, nós coloquei um S aqui, um ES aqui, na terceira pessoa do singular do verbo to wash. She kisses well, ela beija bem, ok? Então, do verbo to kiss, né? E aí põe o ES, she kisses well. E she goes home every night. E ela vai para casa todas as noites, do verbo to go. So, she goes home every night. Então, vocês podem ver que da colocação que eu mostro aqui para vocês, ela indica o seguinte. A colocação básica do I, you, we, you, they, go. Ou seja, eu não coloco nada, né? Nenhum ES, nenhum S para essas pessoas. Eu, você, nós, vocês e eles. Então, I, you, we, you and they. Então, we go. He, she, it, goes. Porque palavras terminadas em O tem que acrescentar ES. Ok? Muito bem. Nós temos aqui ainda verbos com terminação com o verbo to do. O verbo to do, verbo fazer, tá? Que o verbo to go, que é o verbo ir, termina em O. Portanto, eu faço, I do. Ela faz, she does. Eu vou, I go. E ela vai, she goes. Por que do auxiliar
do virá does para he, she, it. Pelo simples fato de que esse auxiliar do termina em O. Ok? Então, o verbo termina com O. Quando isso ocorre, o verbo na pergunta perde o S ou o ES, pois o auxiliar, né, assume o papel. Por exemplo, veja, she does her job. Ela faz o trabalho dela. Então, she does her job. Não she do. She does her job. Ela faz o trabalho dela. What does she do? O que ela faz? What does she do? Então, esse auxiliar does aqui não é o mesmo do verbo fazer, do. Tá? Ele é simplesmente um auxiliar no presente simples da terceira pessoa do singular, que termina em O e recebe o ES, do verbo que deveria de ter, mas não tem porque tem um auxiliar. Quando você tem um empregado trabalhando para você, quem trabalha é o funcionário e não o patrão, de modo geral. Ok? I go home, eu vou para casa e where do I go? Where do I go? Onde é que eu vou? I go home, eu vou para casa. Mas isso não é que eu vou agora, ou que eu vou no futuro, representa que eu vou isso todos os dias. He washes the dishes, ele lava os pratos, todos os dias praticamente. When does he wash the dishes? Então, quando ele lava os pratos? When does he wash the dishes? O wash perde o ES dele aqui e transfere para o do, que é o auxiliar. Entenderam? E é assim que se usa o auxiliar para as interrogativas da primeira e da terceira pessoa do singular. Bom, nós temos ainda aqui a outra colocação, palavras terminadas em Y. Palavras terminadas em Y antes de consoante, ela muda o Y para I e ela acrescenta ES. Como, por exemplo, do verbo estudar, to study. I study English. Eu estudo inglês. He studies English. Ele estuda inglês. Então você pode ver que aqui o study, o Y daqui se trocou para o I e acrescentou S na terceira pessoa singular. He studies English. What do I study? O que eu estudo? Simplesmente like that. O que eu estudo? What do I study? And what does he study? Então você pode ver que aqui ele voltou para o estado normal porque tem um auxiliar trabalhando para ele. Tem um empregado trabalhando para ele. Verbos to try, to fry, to cry e etc., que é o verbo tentar, fritar, chorar, entra no mesmo processo, porque são precedidos por consoantes. Entretanto, verbos que são precedidos por vogais, ou melhor, eles são precedidos por uma vogal, o Y é precedido por uma vogal, como é o caso do verbo to play, esse I simplesmente, ou antes de qualquer vogal de qualquer verbo, ele simplesmente acrescenta S na terceira pessoa do singular. Não muda o Y. Por exemplo, to play. I play the piano. Eu toco piano. Do you play the piano? Você toca piano. Do you play the piano? Você toca piano. She plays the piano. Ela toca piano, então acrescenta-se um S aqui na terceira pessoa do singular. E usa o auxiliar does para fazer a pergunta. Does she play? O play volta para o estado normal. Does she play the piano? Entenderam? Então, essas são colocações do presente simples, que representam um estado repetitivo, uma declaração, um hábito, uma rotina, e não atos de futuro, como é usado como go, né? O atos de futuro ou qualquer outro tempo verbal. Então é importante vocês observarem o porquê do presente simples, ok? Vocês já aprenderam os pronomes interrogativos, que é what, where, when, etc. Vocês já aprenderam os pronomes, vocês já aprenderam alguns verbos que eu já passei para vocês. Lista de verbos, depois eu vou passar, mas de qualquer forma ela precisa ser memorizada por vocês mesmos, ok? É só olhar no dicionário e guardar o verbo. Agora, os tempos verbais eu vou explicar e a colocação de cada uma dentro das frases, tá? Bom, como eu falei anteriormente, é necessário vir com advérbio de frequência. Esses advérbios de frequência, existe uma tabelinha que diz o seguinte.
100% é sempre. Always. Sempre. Então, por exemplo, I always study after class. Então, eu sempre estudo após as aulas, ou após a aula. Usually representa 90%, que quer dizer geralmente. Não é exatamente usualmente, ok? Mas pode ser traduzido também como usualmente. Mas geralmente a gente usa usually, tá? Usually, que representa 90%. I usually walk to work. Eu geralmente caminho para casa. I usually walk to work. Eu geralmente caminho para o trabalho. Então, I usually walk to work. 80% elas são maiores, normally ou generally. Geralmente, esses que são maiores, normally, generally, sometimes, às vezes, tá? A gente utiliza no começo da frase. Então, a gente separa por uma vírgula e começa o resto da frase. Por exemplo, sometimes I go to school. Normally, vírgula, I go to school. Generally, geralmente, I go to school. Mas quando você coloca no meio, você usa o usually no lugar do normally e do generally. 70% nós usamos o often no meio e o frequently, geralmente no começo, está separado por uma vírgula. Frequently, vírgula. Tá. Often, I often read in bed at night. Então, eu frequentemente leio na cama à noite. Ou eu leio à noite na cama. Ok? I often read in bed at night. Então, frequentemente eu leio na cama à noite. 50% sometimes, que quer dizer às vezes. Pode ser usado no começo ou pode ser usado depois do sujeito. Como é o caso. I sometimes sing in the shower. Eu às vezes canto no chuveiro. I sometimes sing in the shower. Eu às vezes canto no chuveiro. 10% representa seldom, que representa raramente. Ou seja, I seldom put salt on my food. Eu raramente ponho sal na minha comida. I seldom put salt on my food. Eu raramente ponho sal na minha comida. Obviamente, existe a palavra rarely, yes. Existe a palavra rarely, como vocês veem aqui, mas ela é usada mais em termos de 5%. O hardly ever significa quase nunca. Hardly ever, quase nunca. Ou rarely, né? Rarely, hein? Canta aqui no canto, não vem? Rarely, né? Rarely. Ou hardly ever, que é mais fácil para falar. Hardly ever, quase nunca. I hardly ever get angry. Eu quase nunca fico zangado. Não é muito verdade, mas tudo bem. I hardly ever get angry. Eu quase nunca fico zangado. You never, 0%, nunca, né? Então, vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Ou seja, os vegetarianos nunca comem carne. Então vocês podem ver que esse it aqui não tem S na terceira pessoa singular porque ele é plural. Por que plural? Porque nós estamos falando de vegetarianos. Então aqui é o plural. Então o verbo não leva S porque isso é plural, terceira pessoa do plural e não do singular. Ok? Então, isso é mais ou menos o que eu teria preparado para vocês em termos do presente simples. Eu espero que vocês tenham assimilado bem. E se quiserem, repetem quantas vezes forem necessária essa aula, até que vocês possam entender o motivo da situação. O presente simples, ele não representa futuro, ele representa apenas o presente. Ações repetitivas, verdades, fatos, ocorrências, né? Declarações de que ocorrem no presente. Todos os dias, às vezes, uma vez por semana, de segunda a sexta. Isso são tempos de frequência que vocês podem determinar. Mas uso presente simples nesse caso. Verbo é assim que funciona, presente simples. Bom, então espero que você tenha entendido a aula de hoje. Na aula que vem
eu vou usar um outro tempo verbal, que é o teu presente contínuos, que é um segmento do presente, só que é o que está acontecendo no momento. E aí ela tem uma regrinha básica, porque vocês já aprenderam o verbo to be e agora vocês vão aprender o outro verbo, ok? É simples, muito fácil, mas tem uma regrinha básica que depois eu vou explicar para vocês, ok? Então até a aula que vem e, bom, tenha um bom final de semana. Não esquece de apertar o sininho aí, né? Dizendo que gostou e subscrevendo, etc. Toco, etc. Para ajudar no meu canal, ok? Um abraço, obrigado pela atenção e até mais. Até a próxima aula.